E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor João Durbano, para ajudá-los mais uma questão de física aí sobre vetores, tá? Agora da PUC-Rio. Um veleiro deixa o porto navegando 70 quilômetros em direção leste. Em seguida, para atingir seu destino, navega mais 100 quilômetros na direção nordeste. Desprezando a curvatura da Terra e admitindo que todos os deslocamentos são coplanares, determine o deslocamento total do veleiro em relação ao porto de origem. E aí eu tenho as alternativas. Pessoal, tem várias formas de fazer esse exercício, tá bom? Essa dúvida desse exercício surgiu até com um aluno meu. Eu ensinei para ele de um jeito e eu vou ensinar de outro jeito aqui agora, tá bom? E tem um terceiro que dá para fazer. Mas eu vou ao longo do vídeo explicando e orientando como poderia ser as outras formas, tá bom? Vamos lá, então. Primeira coisa, então, ele se desloca aqui 70 quilômetros para leste, né? Então, 70 quilômetros, a gente precisa ter uma noção de coordenadas aí lá da geografia, tá? Vou fazer um vetor aqui representando 70 quilômetros. E depois 100 quilômetros para nordeste, tá? Nordeste é um Nordeste vai ser entre norte e leste, né? Formando 45 graus com a horizontal. Se a gente colocar aqui brevemente uma rosa dos ventos, só para a gente ter uma ideia. Então, norte, sul, leste, oeste, tá? E o nordeste estaria para cá, ó, nordeste, né? Formando 45 graus aqui com a horizontal leste e, obviamente, com a vertical norte aí. Tá bom, então eu tenho um outro vetor de 100 quilômetros, formando aqui com a horizontal e com a vertical 45 graus, tá bom? E aqui eu tenho um vetor, no final do primeiro vetor eu tenho o início do segundo vetor, ele quer o deslocamento total, então é só eu fazer qual a distância entre o porto de origem e o destino, né? É uma soma vetorial aqui, ele quer o tamanho deste vetor aqui, que é o vetor deslocamento, né? O deslocamento total do veleiro em relação ao porto de origem. Ele não quer que o barco navegou 170 quilômetros aqui, que é essa soma. Ele quer a distância vetorial, o deslocamento, que é em linha reta. Tá bom? E aqui acaba a parte física do exercício. Aqui a gente parte para a matemática total aqui, né, pessoal? Triângulos e eu preciso encontrar o lado oposto a esses dois lados aqui. Aqui, se eu tenho 45 graus e aqui 90 graus, tudo bem com a normal aqui? Qual o ângulo que eu tenho daqui para cá? Vou fazer de dourado aqui. Qual é esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ? O ângulo θ mede 135 graus, né? Então, θ, 135 graus. O que a gente pode fazer? E aqui é uma das formas de fazer esse exercício. Eu poderia também decompor esse vetor de 100 km, conseguindo ele aqui no eixo x, no eixo y, e pensar nesse triângulo maior aqui, ó, com o D, a hipotenusa, e fazer um triângulo retângulo aqui. Vou só pontilhar aqui. Fazer um triângulo retângulo onde eu tenho esse cateto todo, que vai dar 70. Aqui vai dar 70 também, tá? Pelos dados que ele me dá aqui, ele considere raiz de 2 1,4. E aqui 70 de altura esse cateto, tudo bem? Mas eu optei aqui por fazer, a gente vai usar a lei dos cossenos, tá bom? Que é qual, então, se eu tenho esse triângulo aqui, né? Vou até tampar aqui, eu tenho esse triângulo sem o pontilhado. O vetor resultante, ou o lado oposto aqui ao quadrado, é igual... Vou chamar esse lado do triângulo aqui de A. Vou colocar A igual a 70. E vou chamar esse outro aqui de B, tá? Então vai ficar o quê? D ao quadrado, que é o lado oposto, igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de θ, que θ é o ângulo oposto aqui ao lado que a gente está querendo descobrir. Certinho, pessoal? A conta aqui é que pelos dados do exercício não vai ficar muito simples, eu vou resumir essa conta para vocês, mas essa escolha é o jeito que eu considero mais fácil para resolver aqui uma questão parecida com essa. O que não vai ajudar nessa questão são os dados.
Então, eu vou ficar com d ao quadrado, eu vou montar aqui, então fica 70 ao quadrado mais 100 ao quadrado, menos 2 vezes 70 vezes 100, vezes o cosseno de θ. Pessoal, o cosseno de 135, a gente tem que lembrar, então, dos arcos simétricos, né? Não vou me alongar aqui, mas 135 é simétrico a 45 graus. Então, se o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 135 graus vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Estudem arcos simétricos, estudem o círculo trigonométrico lá da matemática, que ele vai nos ajudar muito aqui nesses exercícios de ângulos. Sempre quando tiver vetores, em relação à lei de Newton, por exemplo, a gente tem muito vetor. Não deixem de estudar, isso é muito importante, tá? E ajuda a gente a compreender e pular aí etapas de vários exercícios, tá? Então, sem me alongar aqui nos arcos simétricos, menos raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de 135 graus. Essa conta toda aqui vai dar 24.700. Então, ele quer a distância de... Eu passaria para lá mais ou menos raiz de 24.700. É uma distância aqui, né? Um comprimento. Não existe comprimento negativo. Então, esse menos a gente já vai esquecê-lo, tá? Então, eu fico com raiz de 24.700. O aluno, na prova, teria que fatorar aqui, porque não chega perto do resultado. Fatorando isso, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 13 vezes 19. Um pouquinho fora aqui. O 2 sai da raiz, o 5 sai da raiz, eu fico com 2 vezes 5, fica 10, raiz de 13 vezes 19. Tá? Nada próximo do raiz de 5 ali, que ele pede para eu considerar. Toda a prova que tiver considere, a chance da gente utilizar ali o raiz de 2 e o raiz de 5 no caso desse exercício é gigantesca. E aqui nesse método que eu fiz, a gente não vai utilizar o raiz de 5, não tem como, tá? E aí o aluno pode começar a se desesperar, mas está tudo certo aqui, vamos com calma. Aqui eu vou voltar aqui para cima. Então, D, esse 13 vezes 19 que eu fatorei, eu vou multiplicá-lo de volta, tá? Que vai dar 247. Pô, João, confuso, né? Eu fatório para depois... Isso não é culpa nossa aqui do exercício, tá? Sempre a gente vai escolher um caminho do exercício. Você vai ver outro professor falando aí, às vezes ele dá o caminho que o exercício indica. Então, ele dá um caminho, a gente faz um caminho para chegar no raiz de 5 ali. No meu caso aqui, meu interesse não era esse, tá? Meu interesse era explicar esse método, essa forma de fazer, alertá-los que isso daqui chega de física e que a gente tem um triângulo que a gente usa lei dos cossenos, tá? Às vezes a gente não usa a lei dos cossenos, usa a regra do paralelogramo, que são para outros casos, não para essa forma que eu desenhei aqui. E aí esquece que lei dos cossenos serve para física, que vetores... Sim, João, e como é que eu me livro disso daqui? Então, aqui não vai ter jeito, tá? Eu vou precisar pegar alguma raiz próxima a 247, porque as alternativas também me dão números bem distantes, tá? A raiz mais próxima de 247, vou colocar aqui embaixo, vai ser a raiz de 256, que é a raiz de 16, tá? O aluno teria que chegar, por esse método, teria que chegar a essa conclusão, tá? Então, eu fico aqui com 10 vezes 16, que me daria uma distância de 160 quilômetros. Pô, João, você me deu o caminho mais difícil? Não. A gente, na hora do nervosismo, às vezes não pensa no caminho, ou a gente só sabe fazer por um caminho, começa a fazer e chega numa situação dessa na prova do vestibular. Se você está seguro do método que você utilizou, você estudou bem, o que você faz aqui, pessoal? Olha só uma interpretação interessante. Poxa, o exercício pede para eu considerar a raiz de 5. Em nenhum momento aqui achei raiz de 5, tá? O 5 está na raiz aqui, é o único caso de fatoração, mas eu consigo tirar ele da raiz. Então, não tem raiz de 5 na minha conta. A minha conta está certa? Está. O que eu vou pensar? Ah, então vai ter que ser um número aproximado. Eu cheguei nesse número aqui porque provavelmente eu não usei raiz de 5. Pelo outro método, tá? Se eu fizer esse cateto aqui, esse triângulo todo,
para encontrar essa hipotenusa do deslocamento, vai cair no raiz de 5. Podem tentar fazer isso que vai dar certo, tá? A distância 160 km, a mais próxima aí só pode ser letra C, 154 km, tá bom, pessoal? Que é a nossa alternativa certa. Caso eu tivesse uma calculadora, por exemplo, e colocasse na calculadora essa raiz, o resultado que vai me dar é 157,16. Então daria um número mais próximo dos 154, mas também não daria exato. Só vai dar exato 154 eu fazendo pelo método aqui, pegando essa hipotenusa, descobrindo qual é esse cateto, e realizando Pitágoras aqui. Certinho, pessoal? Se gostou, dá um like aí, se inscreva no canal, eu estou atualizando todos os dias, tem muita coisa legal para vocês. E se inscreva também nas outras redes sociais. Tem o Facebook, o Telegram e o Instagram que estão aí embaixo nos comentários. Sobre os comentários, qualquer dúvida pode me mandar que eu respondo e tiro a dúvida de vocês. Certinho? Um abraço e até a próxima.